Capítulo 87, 23. Passado contínuo em inglês, uso do passado contínuo para descrever ações em andamento no passado. O passado contínuo, também conhecido como passado progressivo em inglês, é um tempo verbal que descreve ações que estavam em andamento em um determinado momento no passado. Este tempo verbal é formado usando a forma passada do verbo auxiliar to be, was/were, seguido do verbo principal com a terminação inglês. Por exemplo, He was studying when he arrived. Ele estava estudando quando eu cheguei. They were playing soccer all afternoon. Eles estavam jogando futebol a tarde toda. Na construção do passado contínuo, o verbo to be no passado, was/were, é usado como auxiliar, seguido do verbo principal com a terminação inglês. O verbo to be concorda com o sujeito da sentença. Usamos was para a primeira e terceira pessoa do singular, e, he, she, it, e were para as outras pessoas, you, we, they. Por exemplo, I was reading a book. Eu estava lendo um livro. She was cooking dinner. Ela estava cozinhando o jantar. We were watching a movie. Nós estávamos assistindo um filme. Na forma negativa do passado contínuo, adicionamos nota após o verbo auxiliar to be. Por exemplo, I was not, wasn't, sleeping. Eu não estava dormindo. They were not, weren't, working. Eles não estavam trabalhando. Para formar perguntas no passado contínuo, o verbo auxiliar to be é colocado antes do sujeito da sentença. Por exemplo, Were you studying? Você estava estudando? Was he playing soccer? Ele estava jogando futebol? O passado contínuo é usado para descrever ações que estavam em andamento em um determinado momento no passado. Este tempo verbal é frequentemente usado com expressões de tempo como at this time yesterday, all day, all morning, all evening, at that moment, etc. Por exemplo, At this time yesterday, I was working. Neste horário ontem, eu estava trabalhando. They were playing soccer all afternoon. Eles estavam jogando futebol a tarde toda. O passado contínuo também é usado para descrever duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Uma ação é a ação de fundo, background action, e a outra é a ação que interrompe a ação de fundo. Por exemplo, While I was cooking, the phone rang. Enquanto eu estava cozinhando, o telefone tocou. She was watching TV when the doorbell rang. Ela estava assistindo TV quando a campainha tocou. Em resumo, o passado contínuo em inglês é uma ferramenta valiosa para descrever ações que estavam em andamento em um determinado momento no passado. Compreender e usar corretamente este tempo verbal pode ajudar a melhorar significativamente sua fluência em inglês.